Processo. Tem uma pergunta que veio da internet. A internet. Da Lúcia. Precisamos reavaliar a nossa Constituição, nossa Carta Magna. Para vocês, qual a viabilidade disso? Há probabilidade de termos êxito? O pessoal tem até às 3 da manhã, tranquilo? Até às 3, tá? Isso é uma palestra inteira que eu faço sobre a Constituição brasileira. Até podemos fazer e gravar isso uma hora. Vai. Não tenho dúvida nenhuma que a Constituição brasileira precisa uma revisão. Nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que nós não adotaríamos o modelo inglês de common law. Nenhuma. Não é a nossa tradição. Mas talvez adotássemos um parlamentarismo aos moldes ibéricos, como funciona em Portugal e na Espanha, em que há uma diferença. Essa é longa, mas eu vou fazer rapidinho, tá? Depois eu explico com mais calma. O Henrique já me viu fazer isso aqui 300 vezes. No Brasil nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eles sempre entram em conflito, ninguém resolve o conflito. O executivo é chefe de governo e chefe de Estado. Aquela diferença que eu disse que os ingleses têm. O rei é chefe de Estado, o primeiro-ministro é chefe de governo. Na Inglaterra, na Espanha e em Portugal eu tenho um chefe de Estado, um chefe de governo e a administração pública é independente. Esse cara é eleito ideologicamente. Ele não nomeia o presidente da Petrobras. A administração pública é independente. Tá? Eu tenho um tribunal constitucional, a Suprema Corte, o STF, eu tenho o parlamento e eu tenho o judiciário. Olha só, aqui eu estou no campo da neutralidade política. O rei da Inglaterra, o presidente da República em Portugal. O Tribunal Constitucional, que faz direito, não política. É neutro ideologicamente. Neutralidade. Aqui, eu estou no campo da ideologia. Chefe de governo e o parlamento, os deputados, são eleitos de acordo com o partido da preferência. Temporária, que muda, etc. E aqui eu estou no campo da imparcialidade. Judiciário e administração pública. Esse é o sistema em Portugal. Tem uma diferença entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Um cara que é eleito ideologicamente não pode nomear ministro do Supremo Tribunal Federal. Está ideologizando uma corte que deveria ser neutra. Ele não pode mandar nas relações exteriores. O Brasil ficou amigo da Venezuela porque nós elegemos um chefe de governo para fazer a função de chefe de Estado. Está errado? E ele não pode mandar na administração pública. Botar companheiro do partido. Para presidir a Petrobras, os Correios, a Caixa Federal, etc, etc, etc. O diretor do hospital. Não pode ser ideológico. No Brasil a gente elege uma ideologia que não tem por não ter essa divisão, acaba sendo quase absoluta. Então eu não tenho dúvida. Tem que mudar a Constituição. A tua pergunta agora respondendo é: há a possibilidade de termos êxito? Eu acho que leva um tempo para fazer essa discussão, esse convencimento de que nós precisamos de uma nova Constituição. E acho que havendo uma nova, nós temos possibilidade de êxito e temos possibilidade de desastre também, de piorar. As duas possibilidades existem. Eu faria essa discussão, eu sempre levo adiante essa discussão. A Constituição brasileira tem defeitos graves. Nós vamos conseguir corrigi-los, depende aí da força que o Brasil Paralelo e que as pessoas vão ter de disseminar conceitos diferentes. Assim como a Revolução Gloriosa foi influenciada por John Locke e é uma mudança constitucional brotou também de uma
de um pensamento, de ideias, se a gente conseguir mudar o clima de ideias no Brasil, pode ser que a gente tenha uma chance de uma construção melhor e mais bem desenhada. Deixa eu me emendar nessa, exatamente nisso, fazer uma continuação. Está entrando mais uma pergunta. Houve uma influência de John Locke, aí é uma elite, vamos resumir assim, uma elite pressionou o rei para a Revolução Gloriosa. Como tu enxerga esse papel da elite, que poderia ser hoje no Brasil uma elite? Hoje uma elite no Brasil teria esse poder? A pergunta do Henrique é, na Revolução Gloriosa, houve uma elite que pressionou o rei a produzir, enfim, uma mudança. Basicamente, qual é o papel da elite? Não foi o povo inteiro, né? Não foi o povo inteiro. A Revolução Francesa também não foi o povo inteiro. A Revolução Americana, o povo lutou, mas os pensadores, os idealizadores, também não foi o povo inteiro. E a gente aprendeu com um certo... Talvez filha dessa forma de ensinar história que nós temos no Brasil, sempre luta de classes, luta de classes, luta de classes. Marxismo, Paulo Freirismo, né? Luta de classes, luta de classes. A gente aprendeu a ter um certo nojinho, para usar o termo técnico, da expressão elite, da palavra elite. Elite existe no mundo todo e é fundamental. O papel da elite é fundamental em qualquer sociedade política. Não existe evolução sem a vanguarda de uma elite. O que é a elite? É justamente aquelas pessoas que estão mais preparadas e têm mais condições de exercer o poder. Quando a elite se abstrai, se abstém, quando a elite se abstém, são justamente aqueles que estão mais preparados e têm mais condições de fazer as mudanças corretas que estão se abstendo do processo. Não existe processo de transformação sem a participação de uma elite. Essa elite pode ser de vários grupos, mas não existe. E acho que o Brasil vive talvez um acordar de uma elite olhando o processo político como deixou de fazer por muitos anos. Assim como nas empresas as mudanças só acontecem quando o caixa está curto, que quando está vendendo bem, está sobrando dinheiro, segue o jogo. A expressão de quem era a expressão, acho que era do Roberto Campos, quando a maré baixa é que nós vemos quem estava nadando pelado. Quando a situação fica difícil é que a gente enxerga os problemas e os defeitos e tem essa necessidade de fazer uma transformação. Eu acho que a maré baixou no Brasil. Tem muita gente nadando pelado. Está na hora de uma elite voltar a participar do processo político, o que não é fácil. O processo político, participar do processo político implica sair da bolha da elite, sair da sua zona de conforto. Não existe fazer mudança política dentro da zona de conforto. No country club, tomando champanhe. Participar do debate público exige abrir a porta e sair ao mundo que às vezes não é o que nós frequentamos normalmente. É sair da zona de conforto. Se tem uma coisa que funciona na democracia é que o governo é reflexo da maioria da sua população. O Churchill tinha uma frase que era assim: o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com um eleitor médio. O eleitor médio é terrível. A gente tem que sair e convencer o eleitor médio. Não adianta convencer o colega. Nós precisamos formar uma elite, que é o que acontece aqui. E essa elite precisa transcender a sua condição de elite e descer à vida real
e convencer o eleitor médio. Não é convencer o colega da elite. Primeiro é isso, é a formação, é um ciclo de formação, formação de elite. Segundo, é abrir a porta e fazer a diferença na realidade. Os barões precisaram lutar uma guerra para isso. 2, 3. A gente tem uma ferramenta democrática para isso. Também é uma guerra. Também é uma guerra. No sentido de que dá trabalho, custa dinheiro, tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer. Fiz o meu chamado já. Mais ninguém? Internet nada? 0-0 o Grêmio ainda? 2-1. Pelo menos fizemos um gol fora. Pessoal que está assistindo em casa, muito obrigado, valeu. Desculpa se a gente estendeu demais o tempo, pessoal. Obrigado e até terça que vem.